E, bom, a gente já falou um pouco sobre isso, mas então, tipo, algum hábito em casa, na família, que vocês carregam, que carrega bastante a cultura japonesa, ou então, tipo, alguma história, algum objeto, assim. Eu tenho muito, assim, por exemplo, em casa, que putz, eu gostava muito desse hábito e eu perdi depois que eu saí, porque eu morei quase minha vida toda com o meu Odichi Miobachi, né, da parte da minha mãe. E lá, a gente eu falava itadakimasu, né, antes de comer, você fala itadakimasu pra você agradecer a comida que você está, né, enfim, ali e tal, não sei o quê. Quando você termina, você fala gotsou-sama deshita, né, que é você agradece a comida que você comeu e tal, agradece a pessoa que fez e tal, coisa assim. E também quando eu chegava em casa da escola, eu gritava na porta da sala. Eu gritava na porta da escola, na porta da escola, né, a doida, né? Na porta de casa, eu gritava, tipo, nossa, agora eu perdi. O Kairina. Não, Tadaima. O Kairina sabe o que eles falavam pra mim. Tipo, é meio que assim, eu cheguei, eles, bem-vindo, sabe? Bem mais ou menos isso. Não é essa tradução, né? Takashi sabe melhor que eu. Mas era isso pra mim, o que eu entendia naquela época, assim. Que nunca falei assim, Bi, você vai falar isso, o que significa isso? Pra mim, essas palavras tinham esse significado, costume, né? assim. E eu perdi. Sabe, eu acho tão bonito esse lance de tu falar, sabe, o Gotsou-sama deshita, sabe, o itadakimasu, eu acho tão bonito, e eu perdi isso. E eu tinha tão forte lá em casa, e eu, sei lá. Eu tenho muito isso com restaurante, assim, não era da minha casa, não tinha essas coisas, mas em restaurante, depois que eu fui estudar um pouco de japonês, comecei a aprender um pouco mais sobre a cultura, sempre que eu vou em restaurante de amigo meu, eu acabo falando, tipo, restaurante japonês, eu sempre falo com o chefe, alguma coisa assim, agradeço sempre, né? Porque eu acho que é como fala, um respeito que você tem pelas pessoas que estão fazendo a comida e respeito da comida que você está recebendo também, né? Então acho que eu coloquei isso pra mim quando eu vou no restaurante dos outros. Ou quando eu tô na casa dos outros também. Eu acho legal isso aí, mas eu demorei pra aprender isso. Foi, sei lá, acho que 14, 15 anos que eu fiz pra Nihongo. Então eu tentei colocar as coisas em casa. Minha mãe tentava me ajudar, que minha mãe é a parte brasileira, e o meu pai fazia o bullying. Então. O seu pai japonês, porque você falava itadakimasu. É. É? De leve, né? Ele Tá. tirava sarro de tudo, então. Tá. Sempre tirava, ainda tira, né? Mas minha mãe sempre me apoiou muito, porque minha mãe falou assim: seu pai não gosta muito. Acho que ele foi muito obrigado quando era criança, tem muito disso, né? Muito obrigado a estar além da cultura, aprender de Hongo, participar das coisas. E as crianças só queriam brincar, e quando meu avô faleceu, acabou tudo. E em casa, minha mãe falou assim: seu pai, ele não gosta tanto. Ela tentando me explicar. Assim, ele tem um pouco de trauma, acho, não sei. Aí ela falou, eu gosto da cultura japonesa. Eu casei com um japonês. Ele casou com uma brasileira. Entendeu? Falei, faz sentido. De tudo. Daí só minha mãe, que eu viajei agora em 2014 pro Japão. Meu pai não veio. Ele não quer. E ele não queria nem que eu morasse lá. Caramba! Ele já foi? Ele já foi? Nunca foi. Não? Ele tem um certo preconceito, principalmente por causa dos amigos que foram de Dekasegi. Ele fica contando sempre que tem amigo dele que voltou meio, sei lá, meio estranho na cabeça, assim, porque trabalhava aqui nem um maluco, né? Aí ele falou, não, você não vai pra lá não. Aí até que quando eu fui, nem avisei ele. Eu falei assim, tô indo. Me leva no aeroporto. Falei, já cheguei, eu já volto. É 2 semanas. Eu falei, me leva no aeroporto. Mas aí foi um mês. Gente, quem não sabe, Dekasegi é a palavra para imigrantes brasileiros. Vamos lá. Nossa, complexo isso. Imigrantes. Nossa. O que é Dekasegi, sensei? Tem um professor na nossa frente que vai falar da forma que a gente não sabe falar. Dekasegi é um empréstimo que teve da língua portuguesa da língua japonesa, que é uma palavra que era utilizada no Japão também, de pessoas que eram, por exemplo, moravam em Hokkaido, moravam regiões mais afastadas, vir até a região mais metropolitana para conseguir trabalhar e voltar. Isso eu não sabia. Porque D significa sair, Kasegu significa, enfim, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Então, é você sair de onde você mora para fazer dinheiro e retornar. Mas isso era uma coisa usada a nível nacional no Japão também. Ou talvez até ir para fora também. Inclusive, a ideia inicial dos imigrantes japoneses aqui no Brasil era isso, né? Era vir para o Brasil, fazer uma grana e voltar para o Japão, o que não aconteceu. Então, houve esse empréstimo da língua japonesa para se referir aos brasileiros, né? Que acho que liberaram visto inicialmente para os Nikkeis, né? Porque acaba sendo mais para a comunidade Nikkei que vai para o Japão. Acho que foi na década de 90, né? 80, 90 que começou mais forte. E isso chamou esse movimento demográfico de movimento Dekasegi. Aí até virou dicionarizado, né? D-E-K-A-S-S-E-G-U-I, sabe? Romanizaram, né? Romanizaram, Mas isso é muito pra mim porque a colônia japonesa usava muito, provavelmente. Provavelmente.
E era uma coisa tão específica, né? Tipo, que aí virou um também, termo pra explicar, pra é. generalizar, né? De uma forma pra... Preciso chamar isso aqui, essas pessoas de alguma É que coisa. é real na tradução. O que ele explicou é literalmente sair de onde você tá pra ir trabalhar em outro lugar. Então é meio que uma obviedade do negócio de sair do Brasil pra ir pro Japão ganhar dinheiro. E teve muita gente que nem voltou pra cá, ou teve gente que voltou muito rápido. Sim, e foi... Nossa, eu lembro muito, eu conhecia muita gente que foi pra lá de Decassegue. Minha família Muita gente. várias pessoas, muitas. Era bem comum. Hoje menos. Acho que hoje menos. Eu conheço bem menos gente que foi pra lá como Decassegue, assim, eu porque acho. acho que hoje não sei se financeiramente compensa tanto, né? Acho que tem muita gente que vai fazer... Qual que é o nome? Aquele... Baito? Arubaito? Arubaito? Que vai ficar 3 meses por lá, né? Mas acho que Acho que esse de fábrica... É de fábrica isso também. Arubaito é fábrica. Só que é temporário, Mas, tipo, períodozinho curto, assim. Tipo, sazonalidade. Por exemplo, Muda pra lá, quando eu tava na faculdade, tipo, tinha gente que pegava as férias de final de ano, que eram mais longas, e aí eu fazia arubaito lá. Ficava 3 meses, pegava as férias só da faculdade, ia lá fazer uma grana, trabalhando em fábrica de bolo, fábrica de pneu, fábrica de qualquer coisa. Bentoso, tudo, né? Ralava de trabalhar, tipo, 12 horas por dia, não sei o que, e voltava pra cá. Mas aí é bem temporário, assim, é um período bem curtinho, já com um tempo pra você voltar, né? Na minha família teve vários que foram, tipo, antes, né, até antes dos anos 90, tipo, na minha família tinha uma tia minha que tinha uns 12, 13 anos e foi com os tios meus que, vamos voltar e é isso aí. Aí ela foi junto, né? Tipo, minha bisavó mandou ela pra ela estudar mesmo, porque ela era a filha mais velha. Falou, então você vai e eu fico aqui com as crianças. E você vai. E ela chorava que não queria voltar pro Brasil, Mas no fim, ficou, porque aí teve a guerra. Aí não tinha como voltar, né? Como ela ia voltar no meio da guerra. Aí ficou lá, estudou lá, cresceu lá, e aí depois que terminou a faculdade, voltou pro Brasil pra ajudar a família, porque aquele eu falei, né, que eles eram muito pobres, né, e ela tava melhor, né, de vida, que ela foi a única que estudou, de fato, aí ela conseguiu voltar pra cá, mas na minha família era muito comum muitos irem, e aí nos anos 90, a segunda geração, né, tipo, terceira, né, geração dos que nasceram, 2 primas minhas foram também, mas decidi pra trabalhar em fábrica, e foram assim, uma mão na frente, outra atrás. Eu, minha mãe, a mãe e as 2 filhas E a coragem na mala foi, né? E aí não voltaram até hoje, mas não... É porque eu acho que financeiramente antes compensava muito, sabe? Nos anos 90. E eu não sei se hoje... É que a gente sempre acha que o Brasil tá horrível, né? Mas se você for botar na ponta do lápis, você fala, na situação que a nossa família tá agora, compensa mais a criança ficar aqui, fazer uma faculdade, pegar um trampo de escritório aí e ir crescendo numa empresa, por exemplo. Sabe? Vai viver melhor e talvez vai ganhar muito perto ou equivalente do que estaria ali, sabe? Se matando no chão de fábrica. Tendo ainda com uma formação com algo que talvez ela goste, né? Por exemplo. Acho que hoje o pensamento mais ou menos é esse. Cara, e é uma condição muito bizarra lá, né? Porque eu lembro que duro, né? Nossa, eu não esqueço, velho, quando uma amiga minha de escola, os 2 irmãos, o irmão, sei lá, mais velho foi pra lá, voltou anêmico. Porque queria economizar tanto, sabe? Ficar comendo mal e tal, não sei o quê, e volta anêmico. Minha amiga acabou de mandar uma mensagem que esse mês, que ela fez exame, que ela tá meio mal. Anemia. Nossa. Eu falei, Que tem também os esquemas de trabalho muito ruins, né? De você mudar de período diurno, depois faz período noturno, então... né? Tipo eu já ficou um tempão trabalhando. Normalmente era uma semana de dia e uma semana de noite. Quem é João? De Kotai, que eu acho que assim, chama. né? Explica quem é João. O João Pérez Yamashita, não é esse o nome dele, mas apresentador do Gohango. João Yamashita, não tenho certeza do nome do meio, desculpa, João. Italiano com japonês é complicado. Eu esqueci o nome. E ele tá no Japão, então? Hoje ele mora no interior de Nagano, numa casinha muito bonitinha e trabalha no restaurante. Olha. Ele está muito Que feliz. legal. Né? Acho que tá tendo um movimento dos mais novos que vão de entender que não é algo definitivo, né? Ficar na fábrica e tudo. Então começa a ir na fábrica que é mais fácil, por meio das empreiteiras, e depois tentar fazer uma vida por lá. E tem isso muito do saber falar japonês ajuda muito, né? Sim. Vai você pra um next level, né? Tipo do... Saber japonês é importante, né? Querendo ou não. 2, 3 japonês. É isso. japonês, galera. Bom que vocês 3 já fazem o mercado no lugar. Ele não vai falar nada, não diga nada. Não diga mais nada, Não diga mais Kakashi nada. Sensei. Nós falamos por Acesse. você. Só mostra os ensinamentos. Não diga mais nada. Acesse agora. Muito bom. Mas é verdade, né? Isso de saber falar japonês. Por mais que seja um trabalho
manual, vai, que é um trabalho mecânico, né, que você faz, mas você, assim, se você não conseguir se comunicar na língua, Ah, cara, nossa, meu, deve ser você muito vai, crença. não tem como você Vai subir, facilitar muito não sua tem como vida. você ir no Nem se next você- level ali, Não sabe? se você não subir na carreira, mas facilita a sua vida toda lá. No dia. Você ficar dependendo de alguém pra traduzir as coisas. É muito difícil. Você fica muito dependente, né? Dos tradutores, das outras pessoas. Então consegue romper, né? O ciclo. É. Então, acho... E o pior, não é o pior, mas assim, é normal, né? De todo imigrante acaba encontrando sua comunidade ali, né? Então, brasileiros imigrantes encontram sua comunidade de brasileiros. E aí você já vive ali naquele meio de brasileiros que vão falar português, porque todo mundo é ali brasileiro. E aí você vai no seu trabalho, você não exercita seu japonês, porque não precisa, você faz seu trabalho manual. E na verdade, na fábrica tem muitos imigrantes. Brasileiro. então. Na conversa do seu colega de trabalho, às vezes é um brasileiro também. É. E na hora que você vai ver, você fala, gente, eu tô vendo o Brasil quase, né? Porque você fica tão imerso ali que não... Eu acho que eu conheço Nova, poucas pessoas que eu lembro que foram de Kasegi e voltaram falando japonês. Muito poucos. A maioria, assim, acho que simplesmente não se esforçou, assim, pra aprender a língua. É que não sei se não se esforçou, porque falta muito tempo, né? Eu acho que nessa- também. Eu acho que é um pouquinho... Eu também também. acho- Exato, não tinha um tempo, né? Ficamos 12 horas na fábrica. E aí não... Aí, Voltam esgotados. Você tem... eu acho que, eu não sei se o consulado... Tem alguns jeitos, né? Tipo, o consulado pode oferecer algumas aulas, fazer algumas facilitações nisso, né? Mas, pensa que você trabalha 12 horas por dia. Tipo, que horas eu fui, você... você volta eu fui bem, não, fui bem justa falar que eles não se esforçam. Eu entendi uma palavra muito errada. Não, foi muito errada, desculpa, ainda que quiser. Mas não sobra que hora, né? Que ele vai estudar, exatamente, né? fica difícil mesmo. Né, a gente que trabalha aqui não consegue, às vezes, ter o nosso hobby, estudar o que a gente quer, porque não tem tempo mesmo, não sobra tempo. Eu tive esse... Não faz esse problema, mas eu tive essa situação também. Porque eu fiz muitos amigos brasileiros lá em Tóquio mesmo, né? Que era o pessoal de universidade, da Tokyo Dai lá. Tinha professor da Tokyo Dai que é brasileiro também. Da Tokyo Gaidai? Tech. Da parte de tecnologia. Acho que é... Da parte tecnológica é Todai. Todai é a Universidade de Tóquio. Então acho que talvez seja, não lembro agora. Desculpa, Não é Tokodai? Acho que pode ser. Tokyo Kogodai. Kogyo Daigaku, eu acho. Acho que é essa aí. Que é o Mário Laranjeira, que é um senpai meu que... Uma das pessoas que me acolheu me explicou muito sobre a vida no Japão também, né? Que eu fui pra lá como estudante em 2017 e para estudar Nihongo. E era, não sei como que era pra você em bolsa, mas pra mim, assim, eu fui estudar Nihongo. Obviamente, ninguém na minha sala era japonês. Então, a gente falava qualquer coisa, mas era japonês. Aí virava uma bagunça, daí a gente forçava, encontrou um pessoal mais experiente, conversava com os professores, tentava desenvolver as coisas ali, mas fora de lá acabava virando muito mais inglês do que japonês. Seu inglês é maravilhoso. Perfeito. Aí confuso, meu português não pode. Aprendi até...